Hoje é o dia de fazer o nosso pãozinho low carb. Esse pãozinho é muito fácil de fazer. Como prometido no último vídeo, a gente vai usar o nosso mix de farinha sem glúten low carb. Se você não viu o vídeo, volta um vídeo que você vai pegar a receita completinha lá. E a gente vai fazer um pão low carb super simples e fácil de fazer. Como todo pão, a gente começa com o nosso pré-fermento. O pré-fermento é super fácil de fazer e eu vou misturar 3 ingredientes que são água, farinha de amêndoa. Eu gosto da farinha de amêndoa porque ela já é adocicada, tem um pouco de açúcar, então não vou colocar açúcar nesse pão. Mas se você quiser adicionar um pouquinho de açúcar, 5 graminhas de açúcar nessa receita, para fazer o pré-fermento e ele crescer um pouco mais, não tem problema, porque essa quantidade de açúcar vai ser totalmente digerida pelas bactérias do fermento, tá? Então, vai continuar sendo low carb. Mas aqui a gente vai fazer totalmente sem açúcar, para mostrar que também é possível. Então, a gente vai misturar aqui 20 gramas de farinha de amêndoa. Lembrando que todas as quantidades, como em todos os vídeos aqui, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu gosto de pesar os nossos ingredientes, porque aí fica mais certinho e a gente garante o resultado final. Então, fica mais fácil de você poder reproduzir aí na sua casa, tá? Então, vamos lá. 20 gramas de farinha de amêndoa, eu vou misturar com 10 gramas de fermento biológico seco. A gente só vai misturar aqui um pouquinho a farinha com o fermento e vou colocar água. Tô colocando aqui 50 gramas de água só para misturar aqui, para a gente poder dissolver o nosso fermento aqui na farinha. Vou deixar aqui o nosso pré-fermento descansando aqui alguns minutinhos, 10, 15 minutos geralmente é suficiente, mas você dá uma olhadinha, quando ele dobrar de tamanho, ele já está pronto, é bem rápido. E aqui, depois que ele dá uma crescida, a gente vai adicionar os outros ingredientes. Dessa vez eu vou bater o nosso pão na batedeira, mas você pode fazer isso na mão tranquilamente, tá? Bom, agora eu tenho aqui 10 gramas de psyllium e eu vou misturar com 100 gramas de água. Eu peso a água também. Então, 100 gramas de água morna, eu esquentei ela um pouquinho. Vou misturar com o psyllium e vou bater até ele hidratar. Ele vai sugar essa água toda e vai virar um gel. Olha só, rapidinho a gente bate com o garfo e ele vira um gelzinho de psyllium, ele puxa toda a água e hidrata. E é assim que a gente vai usar o psyllium nessa receita. Agora, o nosso fermento cresceu, já cresceu bastante, tá bem aeradinho aqui. E agora a gente vai fazer o resto do nosso pão. Agora vamos bater os outros ingredientes na batedeira. Vou colocar aqui na batedeira 3 ovos. Bato só para dar uma misturada no ovo mesmo. E agora aqui eu vou colocar o nosso psyllium, que já virou um gelzinho bem firme. E vou bater aqui junto do ovo. Vou colocar 20 gramas de azeite também, para bater junto do psyllium. E já vou colocar o nosso fermento. E vou bater os 3. Eu vou fazendo assim, misturando aos poucos, para facilitar. E para ficar bem homogêneo a nossa mistura, o nosso pão. Agora eu bato mais um pouco e depois a gente vai adicionar o nosso mix de farinha. Só bati aqui e misturei os dois, tá? Dissolvi aqui o gel de psyllium junto. E agora eu vou usar aqui 180 gramas do mix de farinha low carb. Vou adicionando aos poucos
até dar o ponto. Para fazer pão sem glúten, a gente não precisa sovar muito, não precisa bater por muito tempo, porque ele não precisa criar o glúten, ele não tem. Então, a gente não precisa demorar muito tempo batendo na batedeira ou amassando na mão, porque ele não precisa transformar, né? Então, até misturar, a gente bate ele até misturar, fica nessa textura aqui. Ele fica uma textura firme, tá vendo? A gente vai adicionar a nossa goma xantana, são 3 gramas de goma xantana. Eu uso a goma xantana aqui para facilitar a dar a liga que a gente quer no pão e ele não ficar quebradiço. Se você não quiser usar a goma xantana, você pode testar aí na sua casa sem ela ou adicionar um pouco mais de linhaça, por exemplo, na mistura do pão. E quando estiver batendo, tiver misturado já um pouco a goma xantana, eu já vou adicionar 3 gramas de sal. E já tá pronto o nosso pão, a nossa massa tá pronta. Essa é a textura que ele fica, tá? Ele não fica um pão mole, fica um pão bem firminho, ainda grudento, claro, mas bem firminho que dá pra gente modelar. Agora a gente vai enrolar ele, colocar na forminha e deixar crescer por mais ou menos 1 hora, 1h30, até ele dobrar de tamanho e aí a gente assa. Aqui o que eu vou usar é essa forma, para os pãezinhos ficarem num formatinho mais certinho. Eu gosto de fazer pães menores, porque assim fica já porcionado certinho, tá? O que eu vou fazer é, eu vou pegar, vou usar água para umedecer a minha mão, deixar bem úmida, porque como a massa é mais grudenta, para soltar mais fácil da mão, eu gosto de usar água mesmo. Então, umedeço minha mão, deixo ela bem úmida e vou porcionar os meus pães, colocar eles aqui na forma. Você pode também fazer os pães e colocar numa forma normal. Talvez eles esborrachem um pouquinho, vão pro lado um pouco, que é normal do pão. Por isso que eu quero colocar eles aqui, para eles ficarem mais bonitinhos, mais bem formadinhos. E você também, se não quiser fazer pãezinhos, você pode fazer um pão inteiro numa forma, tranquilamente. E aí eu vou fazendo assim, vou modelando eles com água na mão. A gente vai modelando, tampando os buraquinhos que aparecem e coloco aqui. Lembrando que a quantidade de água que a gente coloca na massa, muitas vezes, pode variar de acordo com o lugar que você mora e com as farinhas mesmo. Às vezes as farinhas podem puxar um pouco mais de água do que outras. Então, saber como que o pão fica é importante, porque às vezes você pode precisar colocar um pouco mais de água ou um pouco menos de água e ele vai chegar no ponto do mesmo jeito. Fiz aqui os meus pãezinhos, deram 9 pãezinhos desse tamanho que eu tô fazendo, com essa quantidade de massa. Eu vou colocar aqui os nossos pãezinhos agora para descansar. E daqui mais ou menos 1 hora, 1h30, eles vão ter crescido, vão dobrar de tamanho. Dependendo da região que você tiver, isso pode ser mais rápido ou mais devagar. E depois que eles crescerem, a gente vai colocar no forno. Bom, os nossos pãezinhos cresceram, dobraram de tamanho. Agora eu vou colocar eles no forno pré-aquecido a 200 graus até eles dourarem. Bom, e depois do nosso pãozinho pronto, aqui ele já esfriou, eu cortei um para mostrar por dentro como ele ficou. E olha como ele fica super macio e fica muito gostoso.
Você pode fazer ele recheado do jeito que você quiser. Ele fica uma delícia. Pode colocar ele para congelar também, se você fizer uma quantidade maior. E ter os pãezinhos ali, as quantidades que você precisa todo dia. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer mais receitas como essa, não se esquece de se inscrever no canal. E já faz aí na sua casa esse pãozinho, experimenta. Depois me conta aqui nos comentários o que você achou.